Hoje iremos apresentar o trabalho sobre o filme Nice da Silveira, O Coração da Loucura. As integrantes do grupo são Amanda, Bianca, Vanessa, Júlia e Jéssica. Eu vou falar um pouco da história da Nise. Ela nasceu em Maceió no dia 15 de fevereiro de 1905, sendo filha única. Nise foi estudar medicina e ingressou na faculdade aos 16 anos. Foi a única mulher em uma turma de 157 homens a se formar na Faculdade de Medicina da Bahia no ano de 1931. Ainda na faculdade, ela encontrou seu primo e seu futuro marido, o sanitarista Mário Magalhães, e viveram juntos até o seu falecimento em 1986. Já no Rio de Janeiro, em 1936, terminando sua especialização em psiquiatria, ela vai estagiar numa renomada clínica neurológica chamada Antônio Austragésimo. E é nesse hospital que Nice muda a história da psiquiatria mundial. Ali ela começa a se inquietar pela forma como os pacientes são tratados. Porém, não consegue avançar muito com as suas intenções de mudanças, porque em 1936 ela é presa pela polícia de Getúlio com suspeita da ligação com o Partido Comunista Brasileiro. E ela fica presa por 18 meses. Já em 1944, ela volta a ser ingressada no Serviço Público do Rio de Janeiro, no Hospital Psiquiátrico Nacional Pedro II. E dessa vez ela consegue trabalhar para modificar tudo aquilo que incomodava no tratamento das pessoas tidas como loucas. Em 1946, ela funda a Seção Terapêutica Ocupacional. Ela criou ateliês de pinturas e modelagens, tentando, através da expressão da liberdade criativa, reatar uma ligação entre o paciente e a realidade. Isso deu tão certo que, em 1952, é fundado o Museu do Inconsciente para exposição e preservação das obras criadas pelos pacientes em tratamento. Já em 1956, ela desenvolveu um projeto chamado Casa das Palmeiras. Era uma clínica voltada à reabilitação de antigos pacientes da clínica psiquiatra. Nise nos deixou em 1999, aos 94 anos, vítima de insuficiência respiratória aguda. O filme começa com Nice voltando ao hospital psiquiátrico, logo depois de ser presa. Chegando lá, ela se depara com técnicas como lobotomia e eletrochoque, usado muito em pacientes que eram esquizofrênicos. E ela se recusava a usar aqueles métodos porque ela achava que a violência nunca levaria a nada e não levaria a cura daqueles pacientes. Então, ela fala com o presidente e lá ele fala que nada pode ser feito. Então, ela é levada ao setor de terapia ocupacional, onde ela inicia uma nova forma de lidar com aqueles pacientes através do amor e da arte. Então, a Anice começa a mudar a rotina do setor da terapia ocupacional. Lá no começo, não deu muito certo, pois a maioria dos pacientes eram agressivos. Só que com o passar do tempo, com pinturas, esculturas, levando os pacientes a ir em lugares diferentes, a mudar a rotina deles, ela vê uma melhora naqueles pacientes, através do que eles usavam, né? Então, ela não, apesar de mostrar resultados, por ela ser uma mulher e ter sido presa, ela não era muito levada a sério. E depois de muitos fatores diversos, ela acaba pegando, né, todas essas descobertas, essas pinturas, e ela faz uma exposição para apresentar às pessoas aquelas obras feitas exclusivamente pelos pacientes com transtorno psiquiátrico. A exposição ela obteve êxito e foi muito elogiada por visitantes e vários críticos. E esse foi o final da história. Durante o filme é apresentada a doença esquizofrenia em seus pacientes. Vamos falar um pouco da patofisiologia desta condição. Do ponto de vista etiológico, é difícil estabelecer uma causa única para a doença.
existe uma concordância de que são necessários fatores predisponentes, como genéticos, constitucionais e bioquímicos, em concomitância com fatores ambientais, para o desenvolvimento do mesmo. A hipótese dopaminérgica é a mais citada como associada aos sintomas da esquizofrenia. A dopamina é um neurotransmissor central, liberado em vesículas nas sinapses do sistema nervoso central. Elas estariam envolvidas com os sistemas mesolímbico e mesocortical, no caso da esquizofrenia. Outro neurotransmissor, o glutamato, também está relacionado ao desenvolvimento da esquizofrenia. Segundo esta hipótese, quantidades excessivas deste neurotransmissor são liberadas e exercem um efeito neurotóxico que desencadeia os sintomas da esquizofrenia, causando um desequilíbrio dos neurotransmissores que geram alucinações, delírios, ideias de perseguição e outros sintomas da doença. Aqui nós temos, então, algumas características clínicas da doença, como perseguição, alucinação, distorção, pensamentos incomum, delírios e incoerência. Também podemos falar um pouco do quadro clínico dos pacientes. O quadro clínico geral dessa doença gera alteração de todas as funções da esfera psíquica, com sintomas positivos e negativos relacionados à mesma. Um grande exemplo é o paciente Rafael Domingues, de 25 anos. Seus sintomas se iniciaram aos 19 anos, com perseguição, alucinação, descontrole e ideias de alucinação. Este paciente teve ele foi muito apresentado ao público por ser um grande artista, porque quando ele era jovem, aos 13 anos, iniciou sua carreira nas artes. E mesmo após desenvolver a doença, ele conseguiu fazer ainda mais artes com a ajuda de Nice da Silveira. Aqui algumas principais sequelas, como a invalidez, surtos frequentes de esquizofrenia, problemas de socialização e convivência e perdas cognitivas. Algumas dessas sequelas nós podemos observar no personagem Lúcio. Ele é um paciente bem violento e o que ele mais gostava de fazer era as suas esculturas. Temos também as adaptações a serem observadas, que foi a renovação do ambiente, que foi muito importante. Logo depois também teve a introdução da cultura e costumes sociais, devolvendo o paciente assim, ao meio social. Temos também a terapia ocupacional, que ela usou a pintura, esculturas e entre outras formas. E a alteração da rotina, onde ela também fez as festas, levou eles a passeios, introduziu ele realmente no nosso meio. Aqui temos os aspectos da inclusão social. Os animais funcionavam como coterapeutas no tratamento dos esquizofrênicos. No filme, quando os cachorros foram encontrados mortos, os pacientes ficaram bem chateados com a perda. Uma das funções mais poderosas da arte é a revelação do inconsciente. Ficou bem claro no filme. A Nise constatou isso em um dos seus pacientes que pintava uma decepção que guardava na memória. A psiquiatra tratava os psicóticos como pessoas. Pode passar. Nesse slide, encontramos como desafios a dificuldade na higiene oral e no acesso à saúde, um provável comportamento agitado durante o tratamento, a criação de um vínculo de confiança e o estresse do paciente quando está em um ambiente desconhecido. Ao lado, temos uma imagem do filme, a paciente Adelina, que teve todas essas dificuldades citadas, mas Nise foi muito perseverante no tratamento e conseguiu conquistar sua confiança, melhorando o convívio da paciente com o restante do grupo. Possíveis adaptações para uma higiene adequada. Disponibilizar um tempo maior para a consulta, para poder realizar um questionário minucioso, conseguir explicar passo a passo do que será realizado e também para conseguir ganhar a confiança do paciente.
Ferramentas interativas e conscientizar o cuidador. É ter um ambiente tranquilo, falar mais suavemente, realizar o tratamento com mais delicadeza e conscientizar o cuidador sobre a escovação e uma melhora na saúde bucal. Respeito ao processo de adaptação. Saber respeitar e ter paciência com o processo, pois requer uma atenção dobrada. Mostrar os instrumentos, falar cada passo que você vai ter no momento do atendimento. Conclusão. O resultado promissor através da terapia ocupacional. Podemos perceber que os pacientes apresentavam um comportamento mais calmo após o início das pinturas, que acabam mostrando o inconsciente sendo expressado nas telas e papéis, que eram compostas por denúncias e traumas. Ela também começa a realizar passeios, uma alteração da rotina. Nise não acreditava na cura através da violência. Eles tratavam os pacientes com lobotomia e eletrochoque, e com a vivência de Nise, ela foi percebendo que o fazer criativo proporcionava autoconhecimento, que eles também são seres humanos dignos de cuidado, afeto e atenção, afirmando que a arte pode sim resgatar a humanidade que existia neles, mesmo depois de vários métodos invasivos e ineficazes. É nítido também a representação feminina, pois é evidente o machismo dentro do hospital. Nise resistiu de todas as formas à opressão imposta pelos médicos e lutou pelo direito humano e libertário, tanto das mulheres quanto daqueles considerados loucos. A mudança no método de tratamento. Podemos falar quando Nise começa a parar de tratar os doentes como paciente e sim como cliente, porque era ela que estava prestando serviço para eles. E também fica evidente que ela não buscava tratamento através da violência. O papel da odontologia. Durante o filme inteiro, os doentes fumavam. Então, a gente poderia conscientizar sobre o fumo, como, por exemplo, o personagem Lúcio, que mostra inúmeras vezes a falta de higiene bucal. E também podemos citar os medicamentos que causam a diminuição da salivação. Pronto. Estas são nossas referências.